Bom, pessoal, essa noite a gente tem uma ilustre convidada, que é a Regina Ruschel, né? Hoje a gente vai falar sobre o Beam A Initiative, que é uma iniciativa, é um projeto do Bilal Sucar. Então eu vou fazer uma apresentação rápida, falar um pouquinho do que é o Beam Initiative, falar rapidamente do Beam Dictionary e aí a Regina vai falar um pouco sobre o MUT, que é o Model Use Template, né? Então, Isso. na verdade, é uma coisa bem bacana. Eu vou deixar para ela explicar porque é bem interessante mesmo, tá? Vamos lá. É a resposta aos nossos problemas. Né, Regina? Esperamos que seja. Estão vendo a Esperando. minha tela? Sim. Ok. Então vamos lá. Vou Então, desligar meu microfone. ok. Bom, quem quiser fazer alguma pergunta, pessoal, vamos manter aquele esquema de sempre. Podem interromper e perguntar. Ok? Então vamos lá. O que é o Beam A Initiative, né? Então, primeiro, aqui tem um monte de voluntário do mundo inteiro, tá? O Bilal Sucar está aqui. A gente tem alguns brasileiros conhecidos. Aqui temos o José Vargas. A Regina eu vi aqui, né? Eu também me achei aqui nesse lugar. Eu sei que tem mais brasileiros, tá? Mas agora, como eu procurei rapidamente, não achei todo mundo. Ah, o Ivo Mainardi aqui, tá? E tem aqui a. Como é que é o nome dela? A Marzia Bolpani, que também é uma das pessoas bem. Que coordena várias coisas dentro do grupo, tá? Ela é italiana e trabalha na Inglaterra. Então, basicamente, são pessoas que trabalham com pesquisa dentro do próprio trabalho, ou são envolvidas nessa parte do conhecimento do BIM. Né? Então, todos gostam bastante dessa parte do BIM e qual que são os objetivos, né? Melhorar o que a gente tem hoje na construção civil, estimular, encorajar a adoção, né, das inovações digitais, compartilhar o conhecimento que a gente também faz nesse grupo que a gente tem, né, do Revit MP, ajudar as pessoas a continuarem aprendendo todos os dias, tá? E ajudar a colaboração internacional, né? Então, uma das grandes plataformas do BIM e Iniciativa é criar vamos dizer, uma forma comum de trabalho em qualquer lugar do mundo. Então, se você conhecer como funciona, se você trabalhar dentro do que propõe a BIM Initiative, você consegue trabalhar no Brasil, no Reino Unido, seria em qualquer lugar do mundo. Esse é o objetivo do BIM Initiative, né? Então, o que a gente tem como princípio, né? Então, primeiro, transparência e abertura, né? Então, a ideia não é esconder informação, não é vender serviço, tá? Ter uma estrutura de conhecimento organizada e bem estruturada para que as pessoas possam usar ela como ponto de partida, tá? E toda essa estrutura de conhecimento, ela é criada e validada, né, por gente que trabalha na área, né? Não só o pessoal que é acadêmico, mas também gente que está na prática. Por exemplo, eu, o Vargas, que vocês eventualmente conhecem, a maioria do pessoal desse grupo, Regina, para você saber, são de BH, tá? Ou da região, né? E manter esse processo de inovação internacional, tá? Então aí aqui tem o manifesto de excelência, então quais seriam os valores do grupo, né? Lembrando que é um grupo de trabalho voluntário, tá? Ninguém recebe para fazer o que é feito, tá? E o que a gente tem de projeto, né? Quais são os projetos que foram criados, tá? Aqui eu traduzi como conectado, eu não sei se seria conectado ou interligado, seria o melhor termo aí, né? Então, primeiro a gente tem o Beam Dictionary, que é qual é o propósito dele? Criar um entendimento comum, né? Então, criar uma base em que o conceito é traduzido para as diversas línguas a partir da mesma forma. Então, se eu falar um termo aqui em português, ou falar em russo, ou falar em japonês, a compreensão seja a mesma,
tá? Isso é muito importante. E, lógico, a partir de um termo em inglês, né? Compartilhar o conhecimento, tá? Aqui eu traduzi, não sei se era melhor ter traduzido aqui, porque isso aqui são os projetos, né, Regina? E depois você me diz, tá? Ter ganho de performance também, né? E adoção macro. Quando a gente fala adoção macro, é uma adoção que seja comum em todo o mercado, ou o máximo possível, né? Tá? Então, facilitar para que as pessoas entendam o processo e adotem ele, né? Se o processo é muito complexo, as pessoas têm uma tendência a não adotar ele. Agora, se ele é razoavelmente compreensível, é mais fácil de aplicar ele, né? E criar ferramentas de ajuda, né? Tem a parte de informação. Então, algumas das coisas que estão sendo desenvolvidas, aí já está mais para a parte da Regina e não tanto da minha parte, que é algumas coisas, criar matrizes e listas de que vão facilitar ou orientar o uso dessas estruturas, né? Então tem a matriz de maturidade BIM, isso aí depois a Regina vai falar tudo, essa parte mesmo eu não estou muito envolvido, então não conheço direito, tá? Não conheço todos os detalhes. Outra coisa aqui, né? Ter tudo traduzido em diversos idiomas, tá? E aqui vocês estão vendo o link, tá? Esse link aqui é o link do site, é o BIMexcellence.org. Eu não sei se 301.in se ele é o em inglês ou já é o tradução. Se for tradução, provavelmente aí está apontando para o site turco. Agora que eu me liguei que não me liguei nesse Eu link. acho que essas matrizes de maturidade, elas dão apoio para o projeto que trabalha competências e para esse projeto que faz mensuração de macroadoção, né? Então, Legal. ele olha essas competências, né, Uhum, para ver, e aí dependendo dessas escalas, né, porque essas matrizes elas mostram escalas, né? uhum. Dependendo de onde você está, em cada uma daquelas colunas, mais para cima, mais para baixo, você Já está num tá. ponto de adoção, Ah, é né? aqui nessas tabelinhas aqui, né? É, Aqui nesse. tá? Uhum. Ok. Bom, aí tem a tabela dos usos. Isso aqui é uma das coisas que a Regina vai apresentar daqui a pouco, tá? Aí tem tabelas de competências. Então, o que é atribuição de que pessoa, né? De que cargo, de que função dentro de um projeto, dentro do BIM, né? De um fluxo de trabalho BIM, tá? Muitas vezes, num projeto grande, vão ser pessoas separadas, num projeto menor, eventualmente a mesma pessoa vai ter mais de uma função, né? Bom, isso aqui é uma das coisas que é o grande benefício dessa iniciativa, que é oferecer como se fosse um exemplo, né? Então, eu preciso montar um BEP. Isso é muito vago. Aí, como é que monta um BEP, por exemplo, né? Não é que seja exatamente isso, mas como é que monta um BEP? Como é que eu defino um uso de modelo, né? O que precisa? Eu quero fazer clash detection. Então, o que precisa ter no modelo? Né? Então, a ideia é fornecer esse fluxo de trabalho mais ou menos estruturado para que você adeque à sua realidade, né? Então aqui, por exemplo, um exemplo de... Esse é do Clash Detection, né? Parece. Esse é do Clash, vou mostrar ele daqui a pouco. Legal, né? E também tem ferramentas para fazer avaliação, né? De como estão maduro, da maturidade de cada mercado. Então, aqui já existem alguns benchmarks, né? Que seriam avaliações, né? Então, os países que já participaram, quem não sabe, EAU é Emirados Árabes Unidos, tá? Aí eu acho o seguinte, ó, tá vendo cada uma dessas bolotas aqui? Essas aqui. São Ah, 5 sim. bolotas, certo? É a área de Elas, difusão. Uhum. elas se elas Interliga. vão para aquela matriz nas linhas. Então você percebe que aquelas linhas lá, elas deviam ter 5 linhas. Ou se Tá. não tivesse, é porque elas não estavam aparecendo. Aqui. Aí, ó. Então, cada linha dessa Ah, aqui é uma daquelas bolotas. cada coluna.
Não, cada Ah, linha. cada Aí a linha. coluna é a graduação, Ah, entendi. entendeu? Então, se em software você está assim, você está no 0. Se você está assado, você está no 2. Ah, entendi. Então, Bem, aqui é a métrica, aqui é a a escala. forma de avaliar e de medir, né? Uhum. Você Ah, olha para a bacana. pessoa e aí ela, Ela fala assim, onde você ó, a acha que pessoa você se vê tá? dentro daquele momento. Aham, bem legal. Tá? E a ideia é fornecer algumas ferramentas de acesso aberto. Isso aí é uma coisa que, lógico, que infelizmente custa algum dinheiro. Então agora é um trabalho que o Bilal está tendo para tentar angariar patrocinador para que isso possa ser possível, né? O Bean Dictionary está funcionando em cima de trabalho voluntário, mas tem alguns outros recursos que talvez não sejam viáveis através de serviços, trabalhos voluntários, tá? Bom, aqui eu vou falar um pouquinho do Bean Dictionary, basicamente o que que a gente faz, né? O que que eu faço, tá? Eu recebo uma lista de termos com as suas com a sua descrição em inglês e eu vou trabalhar, vou pegar esse termo, vou traduzir. O pessoal pensa, ah, mas eu traduzo, usa o Google Translator. A gente eventualmente, a gente usa o Google Translator, mas a gente não dá copy paste, tá? Tem que avaliar se o texto está coerente, se os termos utilizados são razoáveis, né? Essa é a minha parte. E aí eu faço a minha tradução, que eu acho coerente dentro do meu entendimento, e aí eu submeto a um revisor. No caso, o meu revisor é a Regina, né, Regina? Né? E aí a Regina faz a revisão, se ela acha alguma coisa incoerente, volta para mim, eu acerto. Aí E eu ela, às vezes sou crica, né? ah, mas tem que ser. Eu estou bem aberto a críticas, não tem problema nenhum com críticas. E aí, por quê? Porque eu, Fábio, estou preocupado em traduzir o termo. A Regina já tem um pouco de preocupação em está tudo integrado, né? Então a tradução do termo A com o termo B, os dois juntos fazem sentido. Então ela não só verifica se a tradução está correta, mas se também as coisas se encaixam entre elas, né? Porque eu, por exemplo, eu não sou o único tradutor, eu sou um dos tradutores. Então, lógico, se eu traduzo vários termos, a tendência é que meus termos tenham uma certa coerência. Só que, se tem 3, 4 pessoas traduzindo, eu talvez, vamos supor, se o Ivo traduzir um termo e eu traduzir um outro, e os dois são interligados de alguma maneira, Fábio, não consigo garantir que está coerente com o do Ivo e o Ivo não consegue garantir que está coerente com o meu. Quem vai fazer isso? A primeira revisão que é feita pela Regina e depois que a Regina aprova ainda tem uma curadoria do Toledo, né? Uma aprovação final do Toledo. Eu acho que é isso, Tá tá? certo. Aí tem uma aprovação final dele. Né? Então, pessoal, por que que é importante o Bean Dictionary? Eu, Fábio, considero muito importante, tá? Porque assim, você vai ter um termo lá, sei lá, vamos pegar o termo, a ISO, como é? 19595, é isso? Ou é 16? Agora eu não lembro o número certinho. 19.650. Uxi, nada, errei tudo. Tá, então, se eu tenho a norma ISO e a norma ISO usa o EIR, o que que é o EIR, né? Que é o Enterprise Information Requirement, né? Então, o que que quer dizer isso? Então, é importante a gente ter uma tradução para cada idioma, para que eu, Fábio brasileiro, entenda de um jeito, o italiano vai entender do mesmo jeito, um russo, um chinês, um japonês vai entender do mesmo jeito. Isso, para mim, tem um valor inestimável, tá? Porque se cada um falar de um jeito, a gente não se entende. E uma das coisas mais importantes que sempre é ressaltado em todo o processo BIM é o que? Comunicação. Então, por isso que uma linguagem comum é muito importante. Dentro da nossa norma, da norma BIM brasileira,
um dos primeiros capítulos que foi lançado foi justamente uma uniformização de um termo. Não quer dizer que só pode esse termo, mas o termo comum para a compreensão de todos é esse. Né? Então vamos supor, eu tenho uma cerâmica de um vaso sanitário. Em uns lugares é vaso sanitário, aqui no Rio Grande do Sul é patente, não sei onde é privada. E como é que fica isso, né? Aí eu falo uma coisa aqui, aí eu falo aqui o termo que se usa no Rio Grande do Sul, vocês aí em Minas Gerais não entendem nada do que eu tô falando. Então a ideia de ter esse dicionário, isso que a gente fala português, imagine em outros idiomas. Então a ideia do dicionário é justamente prover um termo comum que as pessoas consigam compreender plenamente, tá? Bom, a apresentação do BIM era isso. Agora eu passo a palavra para Regina. Fábio. Oi, perdão. Eu ia pedir para você aceitar justamente isso. O pessoal tá... Você não consegue aceitar? Eu acho que não. Não apareceu para mim, não. Pra eu aceitar. Tá. Perdão. É que como eu tava com a apresentação na frente, eu não vi os pedidos. Bom, vou parar de apresentar. Agora, por favor, Regina, assuma o comando. Perdão, pessoal. Demorei para admitir vocês, mas tá gravado. Agora a apresentação da professora Regina. Bom, então agora eu vou fazer uma apresentação que é a continuidade do que o Fábio estava mostrando para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Então, eu participo de 2 projetos. O do BIM Dictionary como revisora, e nesse outro aqui, o F2, tá vendo? Aquele que trata de informações. O projeto F, que trata de informações, tem vários subprojetos. Eu estou no segundo deles. Esse projeto, ele chama-se Model Use Templates, que em português seria gabaritos para usos do BIM. Note que o Bilal, em termos de usos do BIM, ele já abandonou a palavra BIM, ele já está pensando no futuro, quando o BIM já tivesse incorporado, não precisa mais falar Building Information Modeling, pode falar apenas Model, porque o Model já é o Building Information Model, tá? Então, ele já está lá, ele já está usando essa linguajar bem lá da frente, por isso que ele fala de Model Use, ele não fala BIM Model Use, né? Ele não fala usos do BIM, ele fala usos do modelo, tá? Templates são gabaritos. Então, eu estou criando uma estrutura para descrever um uso, né? Então, vou explicar isso. Aqui é quem participa do projeto, eu, mais a Fernanda, que agora está na Autodesk, a Lorena, que é professora na Bahia, a Paula e o Bruno, que são da Cipro, de Fortaleza, e o Bilal. Então, é um grupo que tem tanto acadêmicos, a Lorena e eu somos acadêmicas, e o restante que é profissionais da prática. Bom, explicar para vocês, então, na visão do BIM Excellence, o que é o Model Use. O Model Use, o BIM, os usos do BIM mais populares são aqueles 26 usos que a Pennsylvania State estabeleceu lá há muito tempo atrás, 2011. Já o Zucker, ele já estabeleceu uma lista de 76 model uses, 76 usos do BIM. E ele categorizou esses usos aqui nessas caixinhas azuis. Mas também ele também chama de usos do BIM a modelagem para disciplinas específicas. Então, modelagem arquitetônica, de serviços prediais, ele também chama de urbanística, de estruturas. Então, ele também chama isso de model uses, mas são usos em termos de olhar para usos como disciplinas, tá? Então, general modeling. Mas as específicas, que tem a ver com a nossa prática, que ele divide em capturar, representar, planejar e projetar, simular e quantificar, construir e fabricar, operar e manter, monitorar e controlar, ou ligar com funções estendidas, tá?
ele coloca esses 76 usos dentro dessas 1, 2, 3, 4, 7 caixas, 1, 2, 3, 7 caixinhas. Aqui eu só listei alguma, por exemplo, gerar a documentação 2D para ele, a partir do modelo 3D do BIM, para ele é um uso. Planejamento da construção, que a gente chama de simulação 4D, é um uso. Detecção de interferências, que é o Clash Detection, que é executar a compatibilização, a coordenação 3D, é um uso. Fabricação de formas, fabricar a forma é um uso. Gestão de ativos é um outro. Automação predial é um outro. E fazer a interface, a ligação de BIM com IoT, ele também chama isso de um uso. Agora, esses usos, né? Eles, que a gente chama, que de agora em diante eu vou chamar de Model Use, eles fazem parte da nossa prática e eles estão presentes em todos os BIPs, que é Plano de Implementação BIM, em qualquer BEP, que é Plano de Execução BIM. Você tem que dizer de quais usos aquele projeto vai aplicar BIM, né? Só que cada uso é um processo muito complexo. Mas, na literatura, eles são descritos superficialmente. Bom, uma ideia foi, e se nós pegássemos o BIM Dictionary, que estabelece uma base de conhecimento compartilhado, e para aqueles termos específicos no BIM Dictionary que tratam de MUs, Model Uses, usos do BIM, e se nós, em vez de só colocarmos aquele parágrafo que descreve o termo, se a gente fizesse a descrição completa de como implementar o uso, tá? Só que fazer isso é uma experiência, são 76 usos. Então, fazer isso para 76 usos é um trabalho e tanto. Até agora nós só fizemos para um, tá? Então, vou explicar para vocês o que é um template, o que é um gabarito de uso de modelo. Qual é a função dele? A gente quer com ele educar, avaliar e auxiliar. Quer que ele seja um instrumento de educação, porque que ele deixe claro sobre os benefícios daquele uso. Que eu possa usar também esse gabarito, tá? Para verificar a capacidade de entrega de alguém, né? Então, eu posso criar um formulário que pergunta, eu quero te contratar para fazer Clash Detection, quero te contratar para fazer projeto de sistemas prediais. Então, eu faço um formulário que tem mais ou menos tudo que está nesse uso e eu faço perguntas para você. Se você responder certo, você demonstrou para mim que você tem a capacidade de implementar aquele uso, portanto, eu te contrato, por exemplo, um exemplo. Ou eu posso usar esse gabarito que descreve direitinho como é que é um uso para eu criar um curso, para dar a competência para a pessoa, tá? Então, esses gabaritos que têm função de educar, avaliar e auxiliar é tanto para o indivíduo como para uma organização, né? Agora, como que foi a linha do tempo desse microprojeto F2? A gente, em 2018, ficou conceituando o que seria o template, como o template seria composto. Em 2019, a gente aplicou esse template para descrever, então, o Clash Detection. E agora, em 2020, nós estamos nos preparando para sair numa situação de produção em massa, né? Ter recrutamento, ter várias pessoas que sabem N usos diferentes e acompanhar simultaneamente o desenvolvimento desses usos, tá? Então, em 2020, a gente está fazendo a estratégia e vamos agora começar, talvez, no mês que vem, uma gestão piloto de um time que não é nós, né? Que vai desenvolver um outro Model Use. E a gente quer, então, a partir de 2021, sair incorporando esses 76 Model Uses no Dictionary, tá? Aí, então, aqui eu vou começar a explicar para vocês como é esse template, como é esse gabarito, tá? Então, o template descreve o Model Use como uma informação estruturada em categorias, propriedades e campo. Então, essa primeira coluna aqui são as categorias, né? Depois, ele abre para propriedades. E aí abre para campos que devem ser preenchidos. Então, eu vou preenchendo essas caixinhas brancas aqui, e ao preencher ela, eu tenho a descrição
detalhada daquele uso, tá? Não é fácil fazer isso. Então, vou mostrar para vocês o Clash Detection, que na classificação do BIM-E chama-se 4040. Cada model use tem um número, então o Clash Detection é o 4040. Então, propriedades básicas. Uma identificação e breve descrição do model use. Então, se eu pretendo fazer isso para 76 usos, tá? E que depois isso seja colocado dentro de uma engrenagem, tá? Que vários outros projetos possam fazer uso de, então eu tenho que ter uma classificação muito bem feita. Então, ele classifica em séries, em nome. Então, eu estou na série Simulation and Quantifying, meu número eu estou dentro da série 4000, meu número é 4040. Meu título é Clash Detection e a minha short description, o parágrafo síntese, que é o parágrafo que que estaria no dictionary simplesmente, mas que eu vou expandir ele agora. Então, a gente trabalhou muito para chegar nesse parágrafo. O uso do modelo do modelo representando o uso de modelos 3D para coordenar diferentes disciplinas e para identificar / resolver possíveis conflitos entre elementos virtuais antes da construção e fabricação, tá? Então, veja bem, aqui, Clash Detection vai muito além de você chegar e confrontar os dois modelos dentro do Navis, dentro do Solibri, dentro do BIM Collab Zoom, vai muito além da ação de confrontamento, tá? Ele envolve tudo antes e tudo depois. Ele envolve tudo antes, a federação, como eu vou federar, como eu imagino todo o meu ciclo de clash, tendo o conjunto de clashes, como eu vou nomear esses conflitos, como vai ser o processo de resolução, o ciclo inteiro. Então, para o BIM Initiative, Clash Detection é como se fosse um processo de coordenação 3D, tá? Propósitos. A gente também fala quais são os propósitos. Os propósitos deixam isso claro, ó. Fornecer modelos BIM livre de interferências. Esse é o nosso propósito. Não é listar interferências, não, é fornecer o modelo BIM livre de interferências. Identificar problemas na fase de projeto, antes de levar excesso de tempo e custo, na fase da construção. Verificar se há interferências entre sistemas ou componentes do edifício. Melhorar a colaboração entre a equipe de trabalho, entre as equipes de projeto. E acompanhar a resolução de conflitos de projeto. Então, você vê que passar por um processo de clash fomenta a colaboração, porque faz as pessoas conversarem, faz as pessoas tomarem decisão, identificarem, tomar decisão de forma colaborativa em conjunto de quem resolve o problema. Muitas vezes é o gerente de BIM, né, que vai, ou do projeto, que automaticamente, se o problema é simples, ele já vai dizer, isso aqui é X que deve resolver. Mas, às vezes, ele não tem essa competência, então ele tem que chamar todo mundo para conversar, para tomar a decisão em conjunto. Agora, propriedades avançadas. As propriedades avançadas, elas descrevem os recursos de suporte. Então, que documentos eu preciso, que dados eu preciso, que sistemas eu preciso, que software eu preciso, equipamentos e métodos. Nós fizemos isso para o Clash, mas eu só vou mostrar aqui na próxima transparência o resultado dessas propriedades avançadas em termos de software e método. Então, a gente criou uma tabela. Veja lá, essa tabela, eu vou clicar aqui nela, e ela é uma Airtable, tá? Então, ela é uma tabela que fica na nuvem, tá? E que mais de uma pessoa pode chegar aqui e editar ela. Então, essa mais de uma pessoa seria outros projetos do BIM.org, do BIM Excellence, ou outras equipes que estivessem também executando novos model uses. E aí, depois de um tempo, essa tabela
ela vai ter crescido, talvez, em lista de software. Então, depois que os 76 model uses estiverem feitos, essa tabela tem todos os softwares usados em qualquer model use da prática da engenharia civil e da arquitetura, e ela tem para cada software a lista de todos os model uses que aquele software participa em. E aí eu posso listar essa tabela, tá, por model use, eu posso organizar essa tabela, e a tabela ela está organizada em o nome do software, o vendor, a função daquele software declarada pelo vendor, aonde ela se aplica, arquitetura, geral, estrutura, colaboração, a descrição que o vendor dá, se ela é local, na nuvem, e local ou só na nuvem, descrições que o vendor dá de premium, free, freemium, whatever, o link para aquela ferramenta, o model use que ela participa, e no caso aqui do Clash Detection, se ela participa do Hard Clash, do Soft Clash, da Clearance, em que tipo de Clash que ela executa. Nota que depois que eu desenvolver os 76 usos, não só essa lista de software aumenta, mas novas colunas vão aparecer aqui, porque eu vou ter novas caracterizações associadas ao aquele software, associadas aos novos usos. Essa tabela aqui deu uma ideia para o Zucker, e ele fez... agora, de certa forma, ele está abandonando essa tabela e ele criou um projeto, tá, para você avaliar todos os softwares. Então, ele vai criar métricas de avaliação de software, de caracterização do software, de comparação de software. Então, eu acredito que esse projeto aqui, Fábio, é o grande projeto que ele tem de vitrine de vendors e de possibilidade de conseguir patrocínio, né? Uhum. E isso aí é uma tabela que vai estar em constante evolução, né? Exatamente. E é de interesse do software, do vendor, manter ela atualizada, né? Uhum. Agora, Legal. de método, a gente viu que nós podemos caracterizar o Clash Detection como um método de validação de modelos, mas nós ainda podemos caracterizar o Clash Detection como um método de gestão de qualidade. Então, gestão de qualidade, todo mundo falou sempre sobre sistema de qualidade, babá. Clash Detection está associado a um sistema de qualidade, tá? Não sei se vocês tinham essa visão, eu não tinha. Isso é um aprendizado que eu achei muito interessante, que agora fica explícito com esse trabalho, tá? Agora, fluxo de atividade. Nossa, isso aqui eu acho que é a grande contribuição, tá? A gente faz uma explanação das atividades necessárias para executar o model use. Como é essa explanação? Ela é por meio de um desenho de processo, tá? Vou clicar aqui, essa transparência já tem um link para o Bing Dictionary. Então, olha só. Agora eu saí da transparência e eu já estou no Bing Dictionary, tá vendo? E eu já estou no termo Clash Detection do Bing Dictionary. Clash Detection, tá? E aqui já está aquela descrição simples, a descrição estendida, os propósitos, uma mídia. Então, olha, a gente procurou tudo que existia online para explicar o que era Clash Detection, tá? Então, a gente já botou aqui a lista essa é de todas a melhor, que mais explica direitinho, mas a gente tem N outras listadas aqui, mas a gente viu que o mercado, ou aquilo que é disponibilizado na internet para explicar o que é Clash, é só sobre o ato de confrontar os dois modelos. Não tem toda a preparação requerida e não tem o trabalho que você precisa trabalhar de análise do resultado da Clash, tá? Aqui está aquela tabela,
E aqui está o flow. Olha, esse flow aqui, eu posso aqui dar zoom nele, tá? Eu posso criar uma imagem e criar um JPG para mandar isso para um documento. Se eu gosto como ele está, eu vou usar ele como está. Mas eu também posso, olha que legal, clicando aqui no Edit, ele me manda para um Draw.io e eu posso editar esse fluxo. Eu posso usar ele como V0 para criar o meu mapa de processo, tá? Uma outra coisa legal desse fluxo, tá? É que para Regina, cada... Oi. só uma pergunta. Essa edição, por exemplo, a pessoa não vai estar editando o que está na plataforma. Ele vai editar uma cópia que ele vai poder usar para ele. É isso? Exatamente, é. Olha que legal isso aí. É. Aí, olha só, para cada uma dessas caixinhas aqui, você nota que você tem o detalhamento, né, da caixinha aqui embaixo, certo? Bom, cada uma dessas entradas, A1, A2, A3, A1, Define Clash Detection Strategy, A2, Prepare Disciplines Specific Models for Federation, o item 3, Federate Disciplines, o item 4, Preparate Federated Model, aí o 5, Perform a interferência, quer dizer, exatamente o que todo mundo, todos os vídeos que tem na internet é só sobre essa caixinha aqui, tá? Depois, Analyze os issues e, por último, Resolve, certo? Para cada uma desses macro momentos do Clash Detection, a gente detalhou. Olha só que maravilha isso aqui. A gente foi lá e detalhou. Então, assim, é claro que esse detalhe ainda está macro, mas aonde tem isso escrito para alguém? Não tem. Aqui que bonitinho. Identify Clash Detection Prerequisites. Identify Clash Resolution Criteria. Então, por exemplo, entre tal coisa e tal coisa, quem tem a força, quem é prioridade, aquele buraco é de quem não pode ser furado. Então, são os critérios de resolução. Se a coisa é entre tal e tal, e esse tipo de clash, então quem resolve, quem tem que se mover é tal, quer dizer, então são os critérios de resolução. Clash Detection Guidance, então, por exemplo, audiovisual, lições aprendidas, por exemplo, se a sua empresa tem lições aprendidas, então vai lá, consulta as suas lições aprendidas, né? Consulta o que está colocado, talvez, lá no seu BEP, né? Define os ciclos, então, por exemplo, você vai primeiro fazer arquitetura contra arquitetura, depois estrutura contra estruturas, prediais contra prediais. Aí arquitetura contra estrutura, depois estrutura contra... Então, assim, aqui você vai dizer, né, os seus ciclos. Que ciclos vão ser esse? Ou, e os métodos que você vai usar? Os métodos que você pode usar são, primeiro faça uma detecção visual, depois uma detecção assim, primeiro uma de clearance, depois uma hard com tantos milímetros de precisão. Quer dizer, poxa vida, isso aqui, para mim, é precioso alguém me dizer. Eu que estou começando pela primeira vez, ou eu que quero criar uma disciplina. E olha que eu só estou aqui nesse primeiro quadradinho. O segundo quadradinho, prepare discipline, a disciplina ou a especialidade, preparar o modelo para a federação, verificar convenções de nome, definir elementos within disciplines, quais são os elementos de controle, que mais? Verificar se não tem elementos duplicados ou omitidos, ou parâmetros omitidos dentro do modelo que você está trabalhando. Isso antes de mandar para a federação, né? E assim vai. E aí, na hora de federar, o que eu tenho que pensar na hora de federar? Ô, Depois... Regina, só para o pessoal entender aqui, ó, por exemplo,
Esses elementos de controle, nesse caso aqui da preparação dos arquivos para a federação, podem ser os elementos que definem o sistema de coordenadas daquele modelo. Por exemplo. Exatamente. Exatamente. Garantir que todo mundo está usando o mesmo, né? É que nem no CAD é o 000, aqui no BIM qual seria? Né? Para fazer todo mundo encaixar. Tem projetos que trabalham usando a origem, né, o 000, tem uns que usam sistemas de coordenadas não georreferenciadas, tem gente que usa sistema de coordenadas georreferenciadas, então, a grosso modo, existem esses 3 tipos. Tá? Então, aqui ele tem que... Existe um elemento de controle definido, então agora você tem que ir lá olhar se o seu modelo, né, está ok quanto obedecendo aquele elemento de controle, né? Depois, Federate Disciplines, aí você fazer o clash, né? Então, o que você tem que fazer para federar, né? Depois, preparar o modelo para a federação, né? Depois, fazer a interferência. Primeiro, execute uma identificação visual dos clashes, depois rode os scripts de clashes automáticos, aí faça análise daquilo que resultou, né? Aí você tem que classificar os issues, priorizar, né, organizar esses issues, gerar uma lista, né, de interferências que devem ser trabalhadas. E aí, pessoal, normalmente essa priorização é feita por um coordenador, que ele vai dizer o que são clashes prioritários ou indispensáveis de ser resolvidos e outros que não são. Por exemplo, o pilar da arquitetura não bate com o pilar da estrutura, a posição ou dimensões. Isso tem que ser resolvido para que os outros possam trabalhar, né? Eu não posso furar uma parede cortina. Então, esse clash é um clash, vamos dizer, fundamental ou major, né? Que eles falam que tem que ser resolvido. Aí tem um clash de um eletroduto de 25 milímetros numa parede que pode ser feita com uma furação, né? Não, esse não é tão crítico. Então, esses níveis de quão crítico tem que ser resolvido, justamente devem ser utilizados esses critérios para peneirar, né? Senão eu começo a fazer um clash detection, aí eu faço lá a primeira rodada, tem 2.000, por onde eu começo? Tá? Desculpa a parte aí, Regina. Não, tá certo. E quem tem mais força, né? É claro que, veja bem, tudo isso que você vai trabalhar aqui, de certa forma, você já se organizou quando você fez essa sua estratégia, né? Então, você simplesmente vai chegar aqui e consultar, né, esses documentos que estavam aqui estabelecidos para chegar aqui, executar essa priorização, né? E, por último, você vai passar pela parte de resolução, né? O que você, Fábio, que tem experiência, achou dessa descrição aqui das atividades? Olha, eu achei assim, vamos dizer, um caminho das pedras em macro, né? Não dá o detalhe de cada coisa, mas se a partir daí você já tiver um conhecimento básico, ou melhor, você não sabe nada, você começa a ter uma percepção do que vai acontecer quando você entrar num processo BIM estruturado. E se você já sabe um pouco, consegue organizar a sequência de como você vai fazer as coisas, tá? Porque quando a gente começa e a gente não tem nada estruturado, a gente começa a gerar processos em tentativa e erro. Eu faço assim, não, agora tem que voltar, tem que arrumar de novo, aí eu faço mais um pouco, aí, puxa vida, não devia ter feito desse jeito, então vamos voltar, vamos começar de novo, né? Por exemplo, um dos grandes erros que a gente comete no início, a gente também fez isso, é pegar e não priorizar o que tem que ser resolvido primeiro
Então você vai lá, faz uma rodada de clash, tem 200 clash e você começa às vezes resolvendo o eletroduto fininho e esquece uma eletrocalha, né? Então é muito importante priorizar. Por quê? Porque o nosso esforço é grande, o tempo muitas vezes nem é tão grande assim, mas tem coisa assim, eu não consegui resolver isso. Não, isso não é grave para essa etapa. Talvez quando chegar no executivo tem que ser 0 clash. Mas daqui a pouco eu estou fazendo o projeto numa fase ainda que não chegou no executivo final, então eu ainda posso ter clashes, vamos dizer, se a gente botar 1, 2, 3 e 4 eventualmente, na primeira rodada não pode ter nenhum 1 e pode ter alguns 2. Aí na segunda rodada não pode ter nenhum nem 2 e pode ter alguns 3. Aí na terceira pode ter 4, mas não pode ter nenhum dos outros. E no final não pode ter nenhum, por exemplo. Ou vai ter projetos que vai chegar assim, não, os 4 a gente vai resolver no campo. Beleza. Tá. Né? Agora, eu acho também que esse roteiro aqui é um roteiro de curso. Também. Entendeu? Você pode fazer um curso totalmente baseado nisso. Né? Você vai ensinando essas partes aqui. Você pode montar um curso baseado nisso aqui. Então, eu acho isso aqui maravilhoso, tá? Agora a gente tem que esperar os outros 75, né, Regina? Então, imagina a hora que a gente tiver, né, todos feitos, né? Então, o que eu também acho que é importante chamar atenção é que, para iniciar, só aparece no final lá no Dictionary, mas para iniciar nós fizemos um trabalho de revisão bibliográfica muito grande. E aí, isso está aqui, ó. Aqui só tem, acho que 1/3 do que a gente levantou. Mas são artigos muito bons, tá? E tem artigos aqui, a grande maioria são de MP, viu? Tá? Então, e todos eles têm link para acesso, tá? Então, é muito legal isso aqui, tá? Tem um material de consulta bom. Bom, aí, depois, nós pegamos esse trabalho que a gente fez e mostramos para uma sala de aula, para uns alunos meus da pós-graduação, e fizemos uma dinâmica de SWOT, de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, tá? E aí os alunos analisaram, eu criei uma dinâmica. Primeiro eu botei eles para lerem 2 artigos desses daqui das referências, para eles entenderem do que a gente estava falando. Depois eu mostrei mostrei o material da Penn State, e aí depois mostrei esse material para eles, né? E aí eles pedi para eles elencarem as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, em forças, eles falaram que acharam que o material era detalhado, direto, prático, didático. Oportunidade, que tinha uma escassez de literatura sobre o assunto e que demanda significativa necessidade de padronização. Então, essa era a oportunidade que eles viam no nosso trabalho. Só que fraqueza foi a caixa maior, e daqui ainda reduzi. Dá uma certa frustração, você faz uma coisa e as fraquezas são de todas as maiores, né? Mas eles acharam que o desenvolvimento é complexo, que requer muita experiência, precisa de uma visão detalhada e global para preencher o Model Use Template de qualquer uso, muita informação é necessária, usa linguagem própria e requer introdução. Então, e sobre ameaças, existem ações semelhantes, tempo de desenvolvimento para todos os MUs, e a interface parecia, naquele momento, hostil. E aí, então, por causa disso, nós que começamos com todas essas listas de propriedades, reduzimos para essa, que está aqui no meio, mas no Bing Dictionary só foram essas 6 aqui, tá? Então, a gente achou que era demais para o público absorver, que isso aqui era suficiente para ajudar a prática, tá? E a gente achou que assim a gente estaria, de certa forma, abraçando, diminuindo as fraquezas, tá? A gente acha que, depois que um Model Use tiver, o nosso é o primeiro, mas depois que a gente fizer os 76,
a gente tem, então, um conhecimento compartilhado grande e começa a enxergar interferências, né? Conversas entre model users, quem faz uso do mesmo software, quem faz uso do mesmo tipo de método, quem faz o mesmo tipo de checagem. Então, se existe reuso dessas caixinhas, se existe reuso dessas atividades. Então, a gente tem tem um conteúdo de base tremendo para criar, então, ferramentas automatizadas, ferramentas de análise, assim vai. Então, a gente vai ter um conhecimento compartilhado e interfaces esclarecidas que realmente permitirão educar, avaliar e auxiliar. E esse aqui é o nosso grupo, né? E aqui sou eu, né? Aqui me coloquei com BIM Excellence, mas eu também sou professora da Universidade Estadual de Campinas. E eu acho que era isso que eu ia falar. Perguntas, pessoal? Então, queria perguntar, se alguém quiser passar na frente aí, pode ficar à vontade. Não? Então tudo bem. Professora, muito obrigado mais uma vez aí, maravilhosa a apresentação. E eu tinha uma pergunta que talvez seja recorrente, assim, mas só para esclarecer um pouco para mim, assim, algumas dúvidas, que é com relação, até acho que uma ameaça que estava ali, que é a existência de, por exemplo, né, o padrão que foi desenvolvido pela Pensilvânia, pela Penn State, né? Então, pelo que eu já levantei recentemente, eu até te pergunto também se isso é verdade, né? Se eu realmente tive razão nesse levantamento, não há um fluxo como esse definido especificamente para Clash, nos fluxogramas que eles colocam lá como anexo, né, daqueles materiais. Eu acho que tem sim, ele é chamado de coordenação. Exato, é o Design Coordination. Então é isso mesmo. Então, eu acho que em termos de detalhamento, esse aqui ganha, tá? Exatamente, ganha. Eu vi, pelo que eu vi aí. Então, realmente. Aí a pergunta era, houve algum embasamento em relação a esse, ou ele foi feito com outro olhar, e qual seria o intuito, e como a gente pode aplicar, qual é o mais adequado para a nossa realidade nacional, para o desenvolvimento de um BEP, por exemplo? O que você recomenda nesse sentido? Ah, bom, aí vai da pessoa, né? Eu diria, use esse aqui. Na hora que toda essa base aqui estiver pronta, não vai ter para ninguém, né? Mas eu queria isso mesmo. E assim, pessoal, voluntários são aceitos. Você viu que tem essa fase de recrutamento. É lógico que exige que a pessoa prove que tem conhecimentos de BIM, né? Porque vamos dizer assim, isso aqui vai servir de base para muita gente usar, então é bem embasado, tem orientação, tem curadoria, né? Mas sempre a equipe procura gente qualificada. A gente pensa que tem que ser uma equipe de no mínimo 3, no máximo 6 pessoas. Tem que ser uma equipe que tenha mistura de acadêmico e profissional, tá? E a gente faz toda manda um formulário para a equipe preencher, para ela se autoqualificar com relação à competência dela no model use que ela está se candidatando para desenvolver, né? Então, é isso. Desculpa, eu acho que eu perdi essa parte, o Vladimir falando. Como é que faz para a gente se candidatar? Ou... Pode mandar um e-mail para a Regina. Pode mandar um e-mail para mim, tá? Mas, assim, a gente ainda não... As candidaturas, no momento, elas não estão, assim, totalmente abertas. Mas a gente vai ter uma chamada. Vai ter uma chamada. Deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo. Como é que compartilha? Deixa eu ver aqui. Como é que daqui eu chego no bimexcellence.org? Ainda não tem aqui nesse site uma chamada, certo? Mas, logo vai ter chamada aqui para read about our members and volunteers. Logo vai ter uma chamada aqui
para voluntário, tá? E, né? Quando isso acontecer, aí as inscrições ficam abertas, tá? De repente você pode entrar em contato, Vladimir, através do Beam Excellence, né? Já se oferecendo como voluntário mesmo, sem estar aberto, tá? Eu não percebi que eu não estava compartilhando, mas esse é o site da beamexcellence.org, né? E quando a chamada ficar aberta, vai aparecer, né? Vai ficar uma caixinha nova aqui sobre chamada para. Mas pode mandar um e-mail para mim, mas importante, sim, que eu acho. Bom, você pode também se candidatar individualmente ou dizer, olha, eu tenho essa competência, se quiser me colocar junto num grupo internacional, né? E eu trabalho com outras pessoas, é importante. Inclusive, tem uma equipe, maioria composta por brasileiros, que desenvolveu algumas coisas para o Beam Excellence, fez um estudo grande, acho que foi do Model Uses, né? Que vocês fizeram, que até se denominaram The Amazonians, né? Então, aquele grupinho ali que eu mostrei, né? Tá. Então, é interessante. E assim, o trabalho voluntário aqui, a gente tem que pensar que a gente não tá, por mais que, por exemplo, eu faço tradução para o termo em português, eu estou fazendo para o português. Então, todos os usuários de língua portuguesa vão ter acesso à tradução que eu e a Regina estamos ajudando a fazer, né? Que nem essas definições do Model Use Template que a equipe da Regina fez, não é só para o Brasil. Não. Isso tem validade e alcance mundial, entendeu? E quanto se cobra para isso? Zero. Você vai lá, entra no site, acessa e usa. Essa é a grande sacada. E eu, pessoalmente, sou um grande defensor disso, né? O Daniel conhece, quem está no grupo do MP sabe, que eu não fico escondendo o jogo para dar informação. Se perguntarem, eu souber, eu vou ajudar. Então esse é o intuito do espírito do grupo, né? Eu sei que o Vladimir é um cara que tá nessa vibe também, né? Apesar de não conhecer você pessoalmente. Não, mas a gente ainda vai ter oportunidade. Quem sabe quando acabar esse treco aí eu poder viajar de novo, né? Mas, Mas é isso, gente. Eu acho esse trabalho um trabalho fenomenal. Deu muito trabalho para fazer, nossa senhora. E agora também está dando muito trabalho para se preparar, para estar pronto e dar suporte e fazer a gestão desses 76 grupos, mas é uma maravilha quando a gente vê tudo funcionando, né? E eu vou dizer assim, ó, eu que estou na parte de tradução, eu aprendo um monte fazendo tradução. Né? Porque às vezes eu pego um termo, o que é isso aqui? Aí você lê, era o que eu pensava, ou daqui a pouco, não, é um pouquinho a mais do que eu pensava, ou é um pouquinho diferente do que eu achava, entendeu? Então a ideia é trazer aqui, a ideia de trazer a Regina e falar um pouco sobre isso, é porque eu acho que primeiro, uma iniciativa sensacional dentro do próprio espírito do nosso grupo, né, que é de compartilhar conhecimento e criar coisas para ajudar não só um indivíduo ou um grupo de indivíduos, mas ajudar uma comunidade inteira, tá? Então, agradeço. Se o pessoal não tiver mais nenhuma pergunta, tem mais alguma coisa aí? Alguém? Não? Reclamação? Crítica? Também estamos abertos a crítica. Tá? Eu faço assim, no final dessas eu peço para as pessoas colocarem no chat uma palavra positiva de hoje. Resume, coloca aqui no chat para mim uma palavra positiva. Depois eu vou pedir para vocês colocarem a palavra negativa também. Oi, Regina. Oi. Boa noite. Só uma dúvida, rapidinha.
que é o seguinte, vocês colocaram ali aqueles... descrever, né, o método, né, mais pontualmente de cada bin use, mas vocês consideraram, por exemplo, que dentro de cada caixinha dessa pode ter pessoas que misturam, né, não por erro, mas pelo próprio processo. Por exemplo, modelagem até com Clash, por exemplo. A parte de modelagem, você já faz um estudo de Clash durante a modelagem, que dependendo do projeto eu faço assim, por exemplo. Não, a gente discutiu muito isso, sabe por quê? Porque cada processo, às vezes, é meio individual também, né? Assim, quando esse trabalho começou, o nome do uso não era somente Clash Detection. Ele era Clash Detection and Avoidance, certo? Evitar o clash, né? Hã? Evitar o clash antes de não gerar o clash, né? Isso. Aí nós ficamos discutindo muito isso. E a gente tirou o avoidance. Por quê? Porque o avoidance é uma forma de você evitar o clash proativa. E o clash é uma forma de você encontrar o clash reativa. Então, o clash detection é uma ação reativa, tá? É claro que você pode fazer clash avoidance enquanto você está modelando. E você está modelando, você está authoring, desenvolvendo o projeto, você está projetando. Então, é claro. E com o desenvolver, a adoção do BIM cada vez maior na prática, tá? O avoidance vai ser mais enfático do que a detecção, né? E então, realmente, o Clash Detection vai se tornar mais uma ação de garantia de qualidade, para você demonstrar, né? Só demonstrar que está tudo bem, para você ficar livre de processos judiciais. Você demonstrar que o seu processo é correto, tá? Porque você fez um processo de projeto integrado. Lembra que o Zucker, quando lá atrás, naquele artigo dele de 2009, aquele framework que ele falou os 3 momentos do BIM, que é o momento 1, 2 e 3, tá? Ele chamou o momento 3 de BIM integrado, o momento 2 de BIM com colaboração e o momento 1 de BIM de modelagem, certo? Nota que o Clash Detection é uma ação de colaboração, porque todo mundo meio que trabalhou isoladamente, junta para colaborar e volta para trabalhar. Então, é uma ação de colaboração. O avoidance, ele vai ser muito presente no momento 3, onde você já trabalha junto o tempo todo. Entendeu? Onde o federado e o local, subir e descer, trabalhar localmente, não vai ter tanto, e as nossas máquinas vão ser tão grandes, tão boas. Na verdade, isso já seria um momento mais evoluído dessa ação, né? Desse MUT, né? Seria vamos dizer, uma evolução do Clash Detection seria o Clash Avoidance, né? O Clash Avoidance vai ser atos... Então, quem for fazer o Model Use de Authoring, então, Model Use de Authoring em sistemas prediais, o Model Use de Authoring, de projetação em arquitetura, de projetação de estruturas, ele é que tem que falar de avoidance. É ele que tem que colocar no processo dele, no mapa de processo dele, as atividades de avoidance. É verdade, porque na verdade o evitar o clash vai ser durante a fase de projeto ou modelagem, não na fase de verificação. Não de verificação. Sim, acho que o avoidance seria uma parte mais de processo do que de BIM use propriamente dito, né? Não, ele está no uso,
tá? Ele está no uso de autoria, porque o ato de projetar é chamado de autoria, onde você cria aquilo que é seu, você é autor daquilo, certo? Authoring, being authoring, é um uso. Então, isso que todos aqui são projetistas de sistemas prediais? A maioria. Sim. Acredito É, que todos. O grupo é para quem faz sistema predial, né? Mas não quer dizer que todo mundo seja dessa função, necessariamente. Todo mundo que é projetista de algo, a estrutura, a arquitetura, tem o uso de BIM específico, que é o BIM authoring. Entendeu? A projetação é um uso. E aí fica uma linha tênue entre o que seria, né, o avoidance e o projeto autoral, né? Porque eles são meio que concomitantes. Não, avoidance é uma atividade dentro do projeto autoral. Então, quando você for fazer aquele mapa de processo com aquelas caixinhas, todas uma atrás, vai ter uma delas que é avoidance. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Onde você vai chamar a atenção da pessoa. Nesse momento, execute tais verificações. Entendeu? Ou, às vezes, a própria ferramenta já vai automaticamente fazer com avoidance, né? Eu, assim, só elogiando o trabalho, assim, porque eu acho que exatamente o que você falou, que falta literatura disso, que cada um cria o seu processo, né? De cada um fica de um jeito e, de repente, ninguém está comunicando com ninguém direito, né? Então, delimitar um pouco, né, o processo assim, né, seria a forma de todo mundo falar a mesma língua, né? Não sei se eu entendi certo se seria isso. As pessoas vai ficar mais esclarecido como se faz, né? E as pessoas vão encontrar os seus lugares, né? Vamos dizer que a ideia do BIM Excellence é organizar as caixinhas, né? É como se a gente estivesse numa sala com um monte de livro espalhado. E aí agora vamos botar os livros com alguma ordem, com alguma sequência, para que as pessoas consigam entender como elas estão organizadas. Ô Vinícius, você ia falar alguma coisa aí? Acho que te cortaram. Quer falar agora? Sim, Fábio. Boa noite a todos. Regina, foi um prazer aí escutar o que vocês estão trazendo como projeto. De fato, ele vai dar uma orientação para a gente para avançar. Eu só me posicionando, formação em engenharia mecânica, só que eu venho da área de execução de projetos, né? Eu venho da obra, né? E por coisas da vida eu já, inclusive, fui servente de pedreiro nesse sentido, né? Então eu já vi muitas questões que acontecem na obra que reviram o nosso estômago, né? E assim, a minha contribuição aqui é mais na escuta, porque dentro de toda a complexidade que a gente tem, né, eu escolho trazer um feedback para mostrar o que eu entendi e se isso está coerente com o que foi dito, né? Naquele princípio que entre o que a gente entende e o que a gente diz, existem até abismos aí, né? Primeiramente, o Fábio trazendo, né, os trabalhos impares que ele está fazendo com você de tradução para uniformizar, né, as terminologias, os jargões necessários em múltiplas línguas, né, para construir a infraestrutura do BIM Initiative a nível global, né, e facilitar a integração entre participantes ao redor do mundo, né, e aí, para mim, veio muita imagem, né, uma torre de Babel que a gente está buscando construir, né? Eu vejo que vai ser preciso, muitas vezes, também uma percepção bem filosófica para tecer todos esses pormenores, assim, isso só uma percepção. E depois você trazendo todo o contexto do BIM Initiative e dentro do BIM Dictionary, que é a discriminação entre todas esses jargões e, né, para facilitar com que as pessoas possam, através de se orientar por um caminho, né, e de desenvolvimento de projetos, né, seja para estudantes ou pessoas como eu que já formadas estão para uma próxima etapa de graduação, para sempre estudantes. Hoje eu acho que o grande percepção do BIM também é isso, né, engenheiros
do nível de graduação até o nível de pós-doc vão estar constantemente tendo que se atualizar nas demandas, né? E trabalhando em rede, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente está, a grande oportunidade, né? Nem gosto mais de trabalhar em desafio, sempre é uma oportunidade a ser abraçada. É descobrir como trabalhar em rede e as bordas que se comunicam para que esse ruído seja reduzido, e aí, através desse avoidance, né, desse mecanismo que eu entendi, para que a gente, no método que seja de checklist, possa, entre as etapas de authoring do projeto, você inserir, né, um ambiente em que você consiga, sabe, colocar a sinalização, ó, vá por aqui, porque por ali você vai ter esse tipo de impedimento, né? Essa foi mais ou menos a minha escuta, né? Uma observação que eu poderia fazer sobre isso continuamos, sabe, entusiasmados aí com todo esse desenvolvimento da profissão, é algo que é muito necessário a nível de pessoas. Assim, as preocupações elas são sempre, até a nível de projeto, uma questão muito mais ecológica e como a gente se relaciona nos meios ambientes de maneira, sabe, apreciativa. E gostaria de agradecer a vocês aí por promover, porque realmente tem me ajudado muito na profissão a entender o meu lugar, junto a essa multidisciplinaridade e diversidade de pessoas, né? Gostaria de dizer boa noite a vocês todos aí, né? E aí, meu nome é Vinícius, né? E assim falei. Legal. Muito Não, bem. então, nesse sentido do Clash Avoidance, tem uma coisa bem interessante. Bom, como aqui a maioria é usuário do Revit, eu vou falar o nome do produto, tá? Existe um case na Austrália que foi feito usando o BIM 360 Design, não sei se a Regina conhece, que é aquilo que a gente tem um modelo compartilhado na nuvem, todo mundo pode trabalhar com o modelo vivo dos outros, né? Que seria o trabalho integral, o bem Integrado. integrado, não E, colaborativo. exatamente. E aí eles fizeram um projeto de um trecho de ferrovia, acho que eram 4 estações mais os trilhos, né? E aí um dado muito interessante foi, fora o desenvolvimento do projeto, que parece que levou mais ou menos o mesmo tempo, quando eles foram para a primeira rodada de Clash Detection, tá? Um projeto equivalente feito, mesmo que em Revit, mas sem essa etapa de colaboração, tá? Em média, na primeira rodada tinha em torno de 2.000 para cima de clashes, tá? E com essa forma de trabalho integrado, tá? Na primeira rodada de clashes, quantos vocês acham que tinham? Alguém quer chutar um número? O colaborativo tinha 2.000. Não. O normal de modelar 3D tinha 2.000. E no colaborativo, na primeira rodada, alguém consegue imaginar um número? Tá, na primeira rodada tinha 34 e desses 34, 12 não eram válidos. Vocês conseguem imaginar você ter um projeto de 4 estações, uma ferrovia, onde só tem 34 clashes? Então, esse outro, quando eles fizeram a modelagem integrada, Isso. deu 34 clashes. Sendo 12 que podiam ser desconsiderados. Uau! Olha só! Foi super interessante. Eu ouvi esse case de um cara, de um australiano, né? E ele me contou e eu falei, e eu fiquei sabendo, depois ele me explicou assim, que por causa desse case e de um outro case de um hospital, né? Diz que lá na Austrália, eles nem precisam fazer força para vender o BIM 360 Design, as pessoas vêm para comprar. Nossa! O case do hospital foi mais ou menos parecido, só que aí pegou em prazo, não pegou tanto em número de clashes, que foi assim, eles tinham um projeto para ser entregue em junho do ano seguinte, né? E quando chegou o mês de abril do ano anterior à entrega, o pessoal falou, não, vocês têm que entregar em dezembro. Então eles encurtaram o prazo em 4 meses,
quando faltava um ano. Quer dizer, eles diminuíram o prazo em praticamente um terço que faltava para concluir. E graças ao trabalho mais integrado, eles conseguiram concluir no prazo. Nossa. Esses dois cases, eu até perguntei na época, eles falam assim, que não foram comentados, não foram divulgados na mídia, só que o mercado ficou sabendo, pela boca a boca. Né? Então foi um negócio bem interessante, assim. Eu falei, poxa, né? E eu falei, mas você tem esse material? Eu falei, não, porque toda a divulgação foi boca a boca. Olha. Então é bem legal isso aí. Eu acredito muito, eu sei que alguns aqui, Raoni, algumas pessoas acreditam muito nessa parte do integrado, a gente procura fazer independente se o processo tem ou não isso já definido no BEP, né? Agora vamos ver a palavra negativa aí, pessoal, que a Regina pediu. As positivas foram legais. Genial, demais, excelente, mas também sempre tem um lado negativo. Pode botar aí pra gente. Que são os Ws, né? Fala rápido demais, whatever. Pode colocar. Aí depois a gente encerra. O pessoal tá tímido. Ah. Eu sempre faço isso nas minhas aulas e sempre vem umas coisas interessantes. Tem que estudar demais. Complexidade. Descrença. Por que será que tem descrença? Descrença do nosso trabalho? Exato. Não, acho que descrença... Bom, não sei, o Stefano que escreveu pode se pronunciar aí, se quiser. Eu imagino um pouco de descrença é por causa do volume de serviço, né? Ô Fábio, tudo bem? É o Stefano falando. Oi, Stefano, não, diga. É justamente nesse sentido aí que eu quis dizer, assim, não no trabalho de vocês, mas é assim, a resistência à mudança, a descrença das pessoas, né? Que mais um trabalho e tal, assim, então eu vejo isso como uma dificuldade, né? Como toda mudança, toda implementação de alguma coisa nova não existe. Então foi nesse sentido que eu quis dizer. Ah, não, legal. Eu acredito que isso é uma das razões que também me fez acreditar muito no Bilal, é que é o seguinte, como vocês colocaram, né? O processo BIM como um todo, ele é bem complexo, tá? E o que eu achei sensacional da iniciativa do BIM Excellence é que ele está tentando organizar a complexidade para que fique mais fácil de entender. Então, nós que somos, no meu caso não, porque eu não sou mais projetista, hoje eu sou só um cara de fluxo de trabalho. Mas para quem é projetista, que faça o mais importante da atividade dele, que é se preocupar com o projeto, não se preocupar com o fluxo de trabalho. Que ele possa ir numa literatura ou em algum lugar e falar, para fazer isso eu preciso fazer isso, isso e isso, e não ele tenha que sentar, gastar horas estudando para entender. Lógico, vai precisar estudar um pouquinho, mas muito menos do que a Regina ou a equipe que está desenvolvendo isso está fazendo, entendeu? E outra, não vão ter que descobrir a roda de novo. Isso é o que eu acho que é o mais sensacional. É, isso mesmo. Esse negócio de redescobrir a roda toda hora é difícil. Mas tá bom, gente. Eu acho que foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se eu tenho mais coisa para dizer para vocês no futuro. Bom, Regina, mais uma vez agradeço. Você sempre foi bem disponível aí para quando eu precisei de uma ajuda aí, né? A gente tenta trazer para esse grupo aqui o máximo possível de conhecimento que envolva nossas atividades como projetistas de instalações, na maioria, né? E agradeço muito porque é uma coisa que eu acredito, pouca gente sabe que isso está acontecendo. Então eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, divulgar, ajudar o Bilal, né? Apesar do nome dele ser um nome gozado aqui pro Brasil, mas esse é o nome dele. Tá bem, pessoal? Eu já desenrolei. Tá. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês verem depois, tá? Vai ficar lá naquele canal que eu publico os outros. Vou mandar o link no grupo, tá? Agradeço muito a presença de vocês e uma boa noite para todo mundo aí. Né? Boa noite, bom trabalho. Tchau, boa tchau noite, aí. obrigado. Falou, pessoal. Obrigado Até. também. Tchau, Boa noite. Obrigado, Regina.
Esperamos de novo, viu? Mais participações suas. Tá, obrigada. Valeu, tchau.